Olá, olá, gente aí de casa, sejam bem-vindos à terceira temporada do Boteco Criativo. Esse podcast que trata aqui com pessoas muito peculiares. Estamos aqui, eu, Gabriel Pangones, e o meu companheiro Juliano de Assis, para conversar com uma pessoa muito especial, o Babalorixá Silvio Ribeiro. Silvio. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, saudações tradicionais a vocês, a todos aqueles que escutam nesta noite. A gente sempre gosta de começar perguntando quem é você, de onde você vem e para onde você vai. Bom, para onde eu vou, não sei. Eu sei que eu quero voltar para cá. É a única certeza que desde sempre eu sempre afirmo. Nem que tiver ouro em pó, mas eu quero voltar para cá. Eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo e depois, por força religiosa, acabei conhecendo vários estados. Mato Grosso do Sul, Goiânia, Minas Gerais e retornei a São Paulo. Agora eu estou aqui em Mauá e daqui eu tenho a certeza que eu não saio mais, entendeu? Comprei o imóvel, tudo bonitinho, entendeu? Já tenho meus filhos, neto, bisneto, já fiz a minha raiz. E a única certeza, eu volto a dizer, para depois alguém falar assim, bem que ele disse que ele ia voltar. Porque a gente reconhece isso. Às vezes você fala assim, olha, esse menino parece tanto com a avó dele, coisa e tal, e na realidade é ele que voltou. Entendeu? Porque é impossível uma pessoa que não ter conhecido o ancestral dele ele reproduzir gestos, palavras, tom de voz, entendeu? Alinhamento de pensamento, entendeu? É isso que nós acreditamos. E eu faço toda a minha vida com esse propósito, para poder voltar para cá e continuar de onde eu parei. Uau! É um senso muito bonito de espiritualidade, né? Isso sempre foi uma coisa muito presente na sua vida? Muito, muito presente. Eu nunca tive outra religião. Nunca tive religião. Isso não quer dizer que eu não tenha contato com outras. Já tive contato com outras, entendeu? Junto à CNBB, com o Padre Bison lá da Praça da Sé, mesmo na Secretaria de Igualdade Racial com o Netinho, entendeu? Dentro desses dois núcleos a gente tinha um grupo de trabalho onde várias religiões sentavam para discutir cultura de paz. Entendeu? Cultura de paz? Cultura de paz. Que isso? Cultura de paz é assim, é você fazer com que esses líderes que estão na mesa, eles se sensibilizem com as nossas histórias e ele leve para a comunidade deles, entendeu? As nossas dificuldades. Entendeu? E eu digo categoricamente, isso me enriqueceu muito, que eu pude ter contato com religiões que até então eu apenas achava que eu conhecia, entendeu? E a mesa eu consegui reconhecer como nós somos iguais com alguma coisa, com judeus mesmo, o acolhimento com judeus, coisa e tal, que eles também nos reconhecíamos, nós negros, como pessoas dizimadas pelo Holocausto, coisa e tal. Aí os ciganos também entraram com essa fala. Daí eu fui ver o quão grande era a questão de você poder conhecer o outro. Conhecimento eu tenho, mas eu não pratico. Eu pratico só a minha religião desde que eu nasci. E hoje você é um líder religioso, certo? Como Babalorixá. Isso. Eu não tenho certeza se eu sei o que significa ser um Babalorixá. Babalorixá, babá quer dizer pai. Lorixá, de orixá. Então, vulgarmente falando, entendeu? Poderia se dizer pai de santo, entendeu? Pai do orixá, entendeu? Mas é só uma nomenclatura. Você é o líder que cuida da casa, entendeu? E tem que ficar bem claro. As pessoas, às vezes, elas têm uma confusão. Porque, assim, eu sou o líder das pessoas, mas os orixás que são meu líder. Ah, que legal. Muito legal ouvir tipo, essa distinção entre o espiritual e o material ali no cotidiano da Sim. casa. E dizer isso, muito legal essa conexão, né? Mesmo porque, para nós, povos de terreiro, candomblé especificamente, nada é por um acaso, nada é da cabeça de alguém que eu acho que, não tem acho que, entendeu? Jogo de búzio é divinatório, não adivinhatório. Jogo de búzio é divinatório, que é completamente diferente. Você entendeu? pode explicar essa diferença pra gente? Posso. Adivinhatório é quando a pessoa ela joga búzio para adivinhar. Vem aquela pessoa querendo saber de alguma coisa. Aí venha para mim o que está acontecendo. Não é assim.
Não é assim. Nos primórdios, o uso exato e correto do oráculo é assim: a pessoa chega com uma dificuldade, ela apresenta a dificuldade e o jogo de búzios é consultado para dizer para ela da onde vem aquela situação e como resolver aquela situação. Não é você sentar aí e vou ter que adivinhar que cor é minha calcinha. Para. Entendeu? Por isso que tem essa divisão. É divinatório, entendeu? E adivinhatório. Entendi. Eu não sou adivinho. Entendeu a diferença? E você já teve experiências fortes com oráculo? Bastante. Conta uma Principalmente, pra gente. Nossa, é muito forte. Principalmente pro lado do Mato Grosso do Sul, pro lado de Paraguai. Acho que no Paraguai teve umas situações bem fortes, entendeu? Eu tive uma época da minha vida que eu queria me especializar, mas eu queria me especializar indo a campo mesmo, entendeu? Saí daqui, larguei residência, larguei relacionamento, larguei tudo e fui apostar numa peregrinação. Fui parar no Mato Grosso do Sul. Conhecia 1 ou 2 pessoas e lá eu comecei a atender com a minha cultura, entendeu? As pessoas começaram a vir. Eu costumo dizer que lá foi o meu laboratório, entendeu? E lá teve algumas situações que lá sim, eu digo para todo mundo, lá foi minha prova de fogo. Ali eu consegui passar por algumas coisas que me deu um aprendizado muito grande daquilo que falar ou daquilo não falar. Como introduzir o assunto para a pessoa, entendeu? Porque você tem que ver que você está lidando com uma pessoa que ela tem os princípios dela e tem a fé dela. Entendeu? Você tem que ter todo um jogo de palavras, entendeu? Para poder deixar a pessoa confortável, mas você tem que dar a sua mensagem. Entendeu? Tem uma coisa que eu nunca mais faço. Foi até engraçado. Eu tinha um filho que a mãe dele queria jogar. Ela foi. Aí eu comecei a jogar para ela, coisa e tal. Eu falei assim, olha, a senhora tenha cautela, porque é que está dizendo que a senhora vai ficar viúva. Você falou pra ela isso. Eu nunca mais falei isso. Ela falou assim, de novo? Eu falei assim, como de novo? Aí meu filho falou, não, porque meu pai acabou de morrer. Eu falei, entendi. E ela se casou de novo. Eu falei, a senhora estava com um novo casamento. Então desculpa, estava falando do primeiro casamento, coisa e tal. Desculpa. 1 semana depois o marido morreu. Meu Deus, imagina! 1 semana depois, o segundo marido morreu também. Então eu decidi na minha vida que eu não ia falar mais desse assunto. Nossa. Pedi para não ver mais esse tipo de coisa. E foi atendido? Oi? Foi atendido, não viu, mas... Não... A gente passa por cima. Passa por cima. A gente passa por cima. Eu aprendi que é assim, que tem certos assuntos que eles não vão agregar em nada na caminhada da pessoa, então não vale a pena. Não vale a pena, entendeu? Mas esse é só uma. Teve uns muito mais engraçados, muito mais perigosos. A gente, quando é novo, a gente não tem medo de nada. A gente é muito inconsequente, né? Eu cheguei até aí no Paraguai jogar para uma pessoa que, quando eu fui jogar para ela, vai jogar onde? Vamos lá no meu quarto. Eu falei, tá bem, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu não vi a cama dela. De tanta arma. Até hoje eu me lembro. E ela fazia assim, ó, com a mão assim. E cada arma que caía no chão, meu coração fisgava. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim amarrar meu jegue? Coisas de adolescente. Adolescente não, 20 e poucos anos, entendeu? 20 e poucos anos. Mas eu aprendi muito. Aprendi muito com essas questões. Hoje em dia, eu analiso a pessoa. Já teve gente que falseou a morte, que a esposa, a viúva, foi lá para jogar, entendeu? Para saber do paradeiro da pessoa, e o capataz dele na porta, olhando para mim, dependendo do que eu falasse, a bala comia, entendeu? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul foi o meu celeiro, um aprendizado que eu vou levar para a vida. Lá eu aprendi a ser gente. Lá eu aprendi o exercício mesmo de como atender as pessoas. Lá, no Mato Grosso do Sul. Em que momento você decidiu que essa peregrinação sua pelo Mato Grosso, por essas bandas, tinha acabado? Acabado? Que momento que você decidiu voltar, por exemplo? Então, a terra começou a ser improdutiva. Quem é de São Paulo, quando vai para o lugar improdutivo, a gente começa a ficar em faniquitos, né? Em faniquitos. E a cidade, a metade não era asfaltada, era de terra vermelha mesmo, chamava Dourados.
Dourados, no Mato Grosso do Sul. E lá eu contraí uma doença pulmonar, uma coisa muito séria, muito grande, que me fez até vir para São Paulo para fazer essa biópsia, coisa e tal. Fiz o tratamento, venci, coisa e tal, mas aí eu perdi a vontade. Resolvi voltar para São Paulo. Mas eu voltei com 4 anos depois. Mas esses 4 anos parece que passou 40. Eu voltei bem mais amadurecido, bem mais forte. Sem perceber, eu fui buscar, eu trouxe aquilo que eu fui buscar. Eu não fiz assim um pacto, né? Eu vou que eu quero aprender. Não, foi um convite, eu peguei e fui. Mal sabia eu que aquilo ia ser o meu início. Tanto é que o meu primeiro neófito, o primeiro que eu iniciei foi lá no Mato Grosso do Sul, nessa cidade, de nome de Dourados. Lá onde tudo começou. Lá onde tudo começou. Lá onde tudo começou a nível de sacerdote, a nível de babalorixá. Lá onde tudo começou. E chegando aqui, como foi se reinstalar em São Paulo? O que você fez com tudo isso que você trouxe com você? Não teve reinstalar. A nível de moradia, coisa e tal, estava tudo aí, perfeito. Mas eu não tinha ainda uma casa, um local, entendeu? Para me atender essas pessoas. Eu ainda não entendia que era por aí, entendeu? Ainda não entendia que era por aí. Aí pensar que não, os meus assentamentos ficaram na casa de uma amiga minha. Aqui, quando eu fui para Dourados, eu deixei na casa de uma amiga. Aí, Perdão a pergunta, mas o que é um assentamento? Assentamento, o que eu vou dizer? Por exemplo, é um local votivo, aonde você deposita a sua fé, entendeu? Por exemplo, você tem uma imagem de São Jorge em casa, entendeu? Aquilo ali é um local votivo, entendeu? E assentamento é isso, é quando você pega todos os elementos da natureza, respectivo àquele orixá, coloca tudo em um lugar só e ali você adora. Entendeu? E depois dessa adoração, volta para a natureza de novo. Entendeu? Foi uma maneira de trazer o orixá para dentro de casa, para ser cultuado, coisa e tal, depois é devolvido a ele. Porque é muito difícil você fazer esse tipo de cerimônias, coisa e tal, ao ar livre, aos locais onde é necessário, entendeu? Na cachoeira, nas matas, coisa e tal, na pedreira. Hoje em dia não, sempre houve um certo desconforto pelo desconhecido vindo das pessoas, entendeu? É mais fácil você apedrejar do que você procurar entender. Entendeu? E assim, mesmo na África mesmo, apesar deles terem vários procedimentos na matéria-prima da natureza, coisa e tal, eles também têm, aliás, eles trouxeram de lá para cá esse culto, entendeu? A gente fazer esses assentamentos. Assentamento nada mais é de você pegar um local, aqui é um assentamento, só que assentamento de pão. Entendeu? Mas é um local reservado para alguma coisa que aquilo vira sagrado para você. Entendeu? Vira sagrado para você. A gente entende que ele veio da natureza para cá, então a gente está se comunicando com a natureza. E depende de cada orixá os elementos que estarão conectados àquele assentamento. Sim, com elementos diferentes. Com elementos diferentes. Isso está ligado tanto à simbologia da materialidade, quanto também a uma simbologia, como eu posso dizer, espacial, tipo do espaço, que está ligado, porque, por exemplo, Oxum, a mãe das cachoeiras. O princípio ativo dela é água. É água. Então, nesse local votivo dela, nesse assentamento, o primordial é água. Eu pergunto isso, Babá, porque eu vi as suas pulseiras batendo. E me lembrou de Ogum. O metal batendo. Certo. E é uma simbologia de Ogum? Por exemplo, as suas pulseiras? Não. Assim? Não. O barulho pode ter te remetido à forja, né? Do aço. Sim. Daquele do ferro batendo, formando outro ferro, né? Sim. Usando a bigorna. Né? Não, mas desse barulho não. Pode ser que você tenha levado a isso, mas isso não. Primordialmente, eles são destinados a enfeite. As mulheres, Iabás, né? As mulheres. Mas alguns homens, devido ao tamanho dele, devido à opulência deles, também usavam. Né? O orixá Xangô era um que gostava de se adornar muito, entendeu? Muito mesmo. Era muito vaidoso, coisa e tal. E entre dessas coisas que ele usava, também tinha essas pulseiras que a gente chama de indé. Entendeu? Cada cor é para um determinado orixá, entendeu? Cada cor é para cada metal, vamos dizer assim, cada metal é destinado a um orixá. Exatamente.
Legal. Pra quem tá ouvindo e não tá assistindo, o Babá está usando pulseiras metálicas lindas, assim, né? Tipo, eu ouvi o barulho e eu achei legal. Essa daqui é da África. Ah, que legal. Você pode ver como ela é trabalhada, olha. Lindíssimo. Essa pedra chama-se turquesa. Ai, que linda. E ela deve ter mais ou menos uns... mais de 40 anos, com certeza. Uau. Que era do meu pai. Da do meu pai passou para minha irmã. Meu pai faleceu, passou para minha irmã. Minha irmã faleceu, passou para mim. Entendi. Lembra aquilo que eu falei para você, que era que a honraria maior a gente tem um objeto de um ancestral nosso? Assim eu fiz. Entendeu? Eu uso com o máximo orgulho, nada vale mais do que essa pulseira para mim. E todo mundo chama atenção por ela. Todo mundo fala, olha que bonita, olha que não sei o quê. Sim. Mas a intenção é essa. Então, É uma a gente força entende o que quê? ela carrega, né? Então, a gente entende o quê? Que toda vez que você toca no assunto, quando você pede para ver, coisa e tal, você está honrando, está revivendo a memória do seu ancestral. Legal. Entendeu? Então, o ancestral nunca morre por causa disso. Uhum. Entendeu? Que lindo. E, inclusive até os orixás nunca morrem por causa das simbologias que a gente usa até hoje, a sabedoria ancestral que a gente usa até hoje, entendeu? É para isso, para não deixar que o culto morra, né? perca, Que a cultura, né? Cultura não se perca. Isso que eu ia perguntar, você estava falando dos assentamentos e de como eles são essa maneira, né, de perpetuar a memória, a cultura. E eu ia perguntar para você, um centro cultural pode ser, a seu modo, um assentamento? Um centro cultural? É. Um espaço cultural. Mas se ele for um espaço cultural religioso, entendeu? Que a cultura dele seja a religião. Por exemplo, a minha casa de Candomblé é um centro cultural. É mesmo. Mas Sim. nem todo centro cultural é uma casa de candomblé, Sim, é um centro religioso. entendeu? De que maneira eu fiz? Como eu dividi? A casa de Candomblé, a situação jurídica ficou para o religioso e a fantasia ficou para a cultura. Ah, legal. Entendeu? Lá eu tenho atividades culturais que não são promovidas pela Casa de Candomblé, e sim pelo Centro Cultural. Mas o Centro Cultural é de matriz africana. Então sempre vai mexer no mesmo lugar. É que a gente gosta de se organizar, né? Para quando as pessoas chegarem e ver que a gente tem inteligência suficiente para fazer essa separação, né? E com essa separação a gente consegue galgar mais locais, até mesmo projetos, né? Editais federais que a gente participa, né? Do MINC. Mas essa organização faz com que a gente se veja naquele lugar. Uma hora foi obrigado a gente se reformular para sermos vistos como pessoas, né? Como pessoas praticantes, né? Praticantes. Eu ia perguntar justamente desse processo, né, de organização. Como que se deu essa reformulação? Bom, essa eu imagino reformulação... que não seja pequena você ter um centro religioso que vira um centro cultural, organização jurídica e tudo mais. Sim. Como que foi desenvolver tudo isso? Em quanto tempo que aconteceu? Então, veja bem, eu fiquei muito pouco tempo sem ter uma razão social. Muito pouco mesmo. Porque de sempre eu entendi que somente a gente se organizando, somente a gente emparelhando com outros, a gente conseguiria ganhar o mesmo. Alcançar o mesmo local. Entendeu? Então, eu achei que assim, olha, não é legal você só estar batendo na porta. Entendeu? Vamos se investir de juridicamente, entendeu? Para a porta ser mais nossa do que aquele que fica, por favor, abre a porta para mim. Entendeu? Porque a gente não precisa disso assim. É um processo muito rápido. Hoje em dia deve estar o quê? R$2.000, R$2.500 para você se declarar jurídico, né? Você fazer todo o procedimento, coisa e tal, ter CNPJ, periporoló, deve estar mais ou menos isso, no máximo 3, entendeu? Mas é um benefício muito grande, por exemplo, nos editais, entendeu? Quando você tem um CNPJ, as pessoas mal olham que você é uma instituição religiosa. Eles só vê mesmo que você é um federativo, que você tem um CNPJ. Entendeu? Então, facilita muito para a gente. Eu sempre tive esse olhar de, assim, desde os 4 ou 3 anos, eu me lembro minha mãe puxando pela mão. Me lembro mamãe puxando pela mão, entendeu? Para eu ir com ela nas sessões de Umbanda, que ela vai até hoje, entendeu? Maravilhosa. Quantos anos ela tem? Minha mãe tem 85. Que linda. 85. Deixa um abraço. Pra... Então, ela tem mais de 75 anos de atividade espiritual. Ininterruptas. Maravilhosa. Minha mãe nunca quebrou a fé dela.
E eu também não, entendeu? Nunca. E sua mãe é de Umbanda e você é de Candomblé. Exatamente. E a gente dá hiper mega super bem. Eu mando gente pra ela manda gente pra mim. Que legal. Tem umas coisas que é da minha alçada, tem outras que são da dela, entendeu? E ali eu comecei a perceber, desde criança, que eles eram muito organizados. Os locais onde mamãe passou, entendeu? Havia uma organização muito grande, que até casas de Candomblé, algumas não têm. E eu guardo isso na memória até hoje. Então, quando eu comecei a trabalhar, digamos assim, com isso, trabalhar o espiritual, eu quis ser o mais organizado possível. Porque eu vi que aquilo funcionava. Entendeu? Funcionava. Você tinha uma maneira de catequizar as pessoas de uma maneira que elas realmente entendessem o que estava falando, entendeu? Antes das sessões, tinha uma pregação para falar um determinado orixá, um guia de umbanda, coisa e tal. Era gastado meia hora antes falando sobre isso. E eu achei o formato, tão educativo, tão elucidador, entendeu? Aí eu comecei, quando chegou minha vez, eu falei, vamos institucionalizar a coisa do mais completo possível para a gente poder ter ferramentas. Né? Ferramentas. E assim, quando eu iniciei em 1984, já havia instituições grandes que faziam isso. As matrizes da Casa da Bahia, entendeu? Casa de Oxumaré, Gantuá, Engenho Velho, Bogum, Gantuá, entendeu? Eles já tinham essa estrutura já formada, entendeu? Formada juridicamente falando, entendeu? Eles já se entendiam como núcleos que poderiam vivenciar uma coisa mais ligada ao governo, para ter mais acesso mesmo, entendeu? Toda classe tem que se organizar. Toda classe tem que se organizar. E sendo juridicamente, melhor ainda, entendeu? Melhor ainda. Não quer dizer que vai ter menos preconceito. Não, mas tem alguns caminhos que não podem ser negados a você, a partir do momento que você está credenciado. Ah, que legal. Entendeu? Não pode ser negado a você. Sim, sim. Porque juridicamente está constituído. Entendeu? Você tem como dizer, né? Por que não? Que legal. Entendeu? Por que não? E foi assim que eu acordei essa vontade dentro de mim, entendeu? Para eu poder fazer de uma maneira mais completa. E assim, o papo muito legal disso tudo foi fazer com que as outras pessoas dentro de Mauá, eu na qualidade de conselheiro, entendeu? Fazer com que elas se vissem como fazedoras de cultura. Vem cá, mãezinha, vem cá. Olha, a lei está dizendo que a senhora é fazedora de cultura. Vem cá. Mas o que é isso? Não é nada. É simplesmente reprodução daquilo que a gente faz todos os dias. Isso é cultura. Se você quer ouvir um pouco mais sobre isso que o Babá estava falando, acompanhe mais o Boteco Criativo. A gente vai para um rápido intervalo. No tempo de você se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e já voltamos. Ou indicar para aquela pessoa querida. AEQ Produções, com 20 anos de experiência transformando e criando eventos de sucesso. Produções audiovisuais, institucionais, convenções, lives, reuniões personalizadas. Total atenção às tendências globais, com ferramentas avançadas e tecnologia. Câmeras Full HD e 4K, edições também ao vivo. Entre em contato www.aeqproduções.com. Estamos indo para o segundo bloco aqui da nossa conversa no Boteco Criativo com o Babalorixá, Silvio Ribeiro. E mais uma vez agradecer sua presença, dizer que todo esse axé é um presente pra gente. Gratidão. Babá, eu queria fazer uma pergunta. No bloco anterior você estava falando pra gente um pouquinho sobre essa institucionalização, né? Essa organização do terreiro, como fazer a cultura dentro do terreiro ser institucionalizada também e poder se organizar, né? Tipo, para poder ter acesso a mais recursos e todas as coisas que o setor cultural pode oferecer, né? Que o setor cultural pode dar amparo. E aí o senhor ia começar a falar pra gente sobre como foi a Aldir Blanc 1, né? Lá no período de pandemia. E aí eu queria que o senhor pudesse comentar pra gente como foi isso e como tá sendo agora também. Nessa Aldir Blanc 1 teve uma particularidade muito grande. Eu não sou uma pessoa que gosta de mentir. Não sou. Então eu digo direito como foi meus passos. Eu fui para uma eleição de conselho
bem no comecinho da pandemia, entendeu? E já estava praticamente já começando Aldir Blanc 1, em Mauá. Aldir Blanc 1. E no corredor me abordaram se eu não queria me candidatar. Então você Foi. virou conselheiro de cultura quase que por acidente. Quase não foi um tropeço, moço. Foi um tropeço. Mas por que eu aceitei? Porque eu queria ter garantido o meu quinhão. Entendeu? O meu. Aí fui eleito, coisa e tal. E eu gostei tanto do negócio que eu fiquei. Que maravilhoso. Eu achei que dava para fazer tanta coisa legal que eu fiquei e me candidatei de novo e ganhei. Fui mais eleito nas 2 eleições. Ah, que legal. Entendeu? Mas, e assim, eu tinha uma experiência na igualdade racial do município de São Paulo. Então, algumas coisas eu já tinha uma certa visão, né? Uma certa visão. Aí, chegando cá, aí eles fizeram essa oportunidade para mim, aí eu entrei, ganhei e gostei. Mas o meu trabalho, eu juntamente com o meu amigo Quietinho é o nome dele, nós conseguimos fazer essa dobradinha nas 2 eleições que nós participamos. E a nossa meta maior era o quê? Enfiar na cabeça do máximo de pessoas possíveis de matriz africana que eles tinham o direito, tinham a obrigação de pleitear esse dinheiro, porque era deles também. No corpo da lei já nos descrevia como fazedores de cultura. Então não tinha como alguém negar, entendeu? Mas tem aquele temor. Mauá sendo uma cidade evangélica, se você não ficar de olho, eles te engolem. Engole mesmo. Engole, entendeu? Tanto assim, quando me viam lá nos corredores, lá vem o crenqueiro. Mas assim, não é uma coisa que é direito nosso, entendeu? E assim, da primeira Aldir Blanc 2, Aldir Blanc 1, nós tivemos mais ou menos umas 3 casas. Legal. Já dessa última edição, nós já tivemos 10. Uau. 10 não, perdão, 12. Mais ainda. 12. Mas só 8 foram contempladas. Só tinha 8 vagas, entendeu? 8 vagas. A única que tinha 10 vagas era o samba. Mas nós tínhamos 8 vagas. E agora, quando eu saí da minha última eleição, que eu fui lá me despedir, coisa e tal, eu falei assim, contei toda essa trajetória e falei assim, se na próxima vocês quiserem dar 20 vagas pra gente tem quem colocar. Que legal. Entendeu? Isso foi um processo muito cultural que eu e o Quietinho fizemos, entendeu? Para acordar dentro dessas pessoas. Eu fiquei lá mais por causa disso. Porque para mim era só eu garantir o meu e ir embora, pronto, acabou. Não sabia que era ser conselheiro, não sabia. Mas conta pra gente, então, como foi esse processo aí, tipo, de implantação da Aldir Blanc, né? Fala mais um pouquinho pra gente o que é essa lei Aldir Blanc. Então, essa lei Aldir Blanc é uma lei que valoriza o trabalho das pessoas da cultura. Entendeu? Seja ela mecanicamente, desde aqueles que trabalham em off, entendeu? Ou como aqueles produtores que vão, os atores, entendeu? Que vão mesmo na linha de frente, entendeu? E essa lei, no meu ponto de vista, ela conseguiu contemplar a todos, principalmente a um. Foi a mais bagunçada, não adianta dizer que não, que foi. Porque foi um piloto e ali muito boi passou debaixo da boiada, entendeu? E aí a 2, ela já veio... A 2 não. A Paulo Gustavo já veio já com formato mais firme. E a Aldir Blanc 2, quando veio, ela realmente cessou a oportunidades de oportunistas poder usar essa verba. Entendeu? Cessou. Entendeu? Então é uma maneira que o governo federal achou do quê? O primeiro contato que era tipo assim, era uma lei emergencial, porque eles entendiam que nós fomos os mais prejudicados. E o legal foi assim, que o governo entendeu, ele disse isso no corpo da lei, ele entendeu que nós, povos de terreiro, também fomos prejudicados, porque nós ficamos de porta aberta. Não havia mais como sustentar nossas casas, entendeu? Ora donativos, ora consulentes, coisa e tal, não tinha. A gente sobrevivia daquilo. E houve casos, eu tive que vender meu jogo de atabaque. Nossa. Tive. Mas depois a Aldir Blanc me fez comprar um melhor. Entendeu? Houve esse processo. O que eu achei legal foi assim. E eu achei que ia morrer ali.
Mas depois, quando saiu, que ia ser em 5 edições, coisa e tal, pelo que não ia ser mais emergencial, entendeu? Que ia ser uma política. Que ia ser uma política, eu falei, ai meu Deus do céu, tá para nós. Quer dizer, nós temos mais, eram 5 anos, nós temos mais 3 anos garantido. Mas o federal tá lutando para ver se fique permanente, entendeu? E dependendo quem sentar no lugar do Lula, isso vai acabar. Porque a cultura não é muito bem vista, né? Não é muito bem vista porque ela tem muito viés, né? As pessoas que não convivem com a cultura, eles acham que é tudo balela. Que é tudo bobagem. Mas então a gente está vivendo esse ciclo através da Aldir Blanc, da política de cultura viva. A gente está vivendo esse ciclo estruturante das coisas, né? Que a gente está acessando recurso, a verba está sendo Com super certeza. capilarizada. Mas eu ia perguntar justamente isso. Você pensa sobre esse período que pode vir depois? As pessoas acham que é só dinheiro. Não, mas não é. E esse dinheiro é muito pouco. É aquela coisa, você tem dinheiro, você tem conta para pagar, mas você não pode usar o dinheiro. Porque o dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu, é do governo. E você disse para ele que você vai gastar. E você tem que gastar igualzinho você disse que ia gastar. Não tem como. Não tem como você fazer de outra forma. Entendeu? Então a gente pensa assim, nós pretos, a gente pensa em fazer da melhor maneira possível para eles poderem ter a mensagem que nós somos organizados, que nós somos capazes, que nós somos iguais a qualquer um. Então, no meu ponto de vista, meu projeto tem que ser melhor. Entendeu? Dos 100 pontos que poderia ter pego o meu projeto, eu levei a nota 98. Uau. Do primeiro. Já da Cultura Viva, como já eu me candidatei ao estadual, Cultura Viva eram mais pessoas, entendeu? Eu fiquei com a nota 89. Mas mesmo assim, 89 já valia a pena. Só não levei o prêmio, que também era prêmio estadual, só não levei por causa da minha diretoria. Porque a minha diretoria não era a maioria negra. Agora eu já refiz isso daí. Eu entrei pela livre concorrência. Na livre concorrência estadual, é você com 1 milhão de pessoas. Sim. Entendeu? Agora já no municipal, não. Municipal, mas já estava exatamente na época de refazer os meus documentos, entendeu? Da instituição, o estatuto, entendeu? Já aproveitamos, já mudamos logicamente e coloquei a negrada. São 7, eu coloquei 5. Para não haver perrengue. Até hoje eu me mordo, que eu perdi um dinheiro razoável. Vocês participaram, não, né? Não. O estadual era 60 mil reais. Muito... Prêmio. Muito substancial, né? Entendeu? Você não tem que prestar conta, não tem que fazer projeto, fazer nada. Prêmio. Entendeu? Aí tudo isso em nome de uma verba para não voltar para trás para o governo federal. Preferível fazer prêmio. Mas assim, esse prêmio tem toda uma estrutura, tem todo um pente fino para ver se realmente a pessoa é daquele jeito. Isso eu acho que só não tem foto do meu cachorro na plataforma. Só não tem foto do meu cachorro. Porque de resto, a gente mandou foi tudo, de todas as ações, coisa e tal. E assim, o que as pessoas ficam maravilhadas é assim, é aquilo que a gente faz todo dia. Todo dia, entendeu? Da minha primeira eleição, que eu ganhei como conselheiro, mais votado, alguém disse que eu puxei a orelha dos povos terreiros, mas não foi. Eu queria mostrar para os povos como é que nós somos. Porque se você prestar atenção, aqui tem um núcleo, aqui é a casa de Candomblé. Aqui não é só religioso, não. Nós somos empreendedores também. Eu vou te explicar por quê. Porque lá sai costureiros, lá sai aderecista, lá sai percussionista, lá sai bailarinos, lá sai cantores, todos eles formados dentro do telhado da casa de Candomblé. Uau. E isso que eu ia perguntar para o senhor, eu ia perguntar justamente como que o senhor enxerga o investimento desse projeto da Aldir Blanc e tanto da Cultura Viva, né, funcionando dentro da casa. O senhor falou da formação, né, e das pessoas que trabalham lá dentro, fazem tudo isso dentro do terreiro. Como que o senhor vê o cotidiano desse trabalho cultural dentro da casa? A intenção nossa é essa, entendeu? É aberta ao público, é de graça, as ações são de graça, mas com qual o intuito? Não você aqui dar uma de desentendido, coisa e tal. Não. A intenção mais mesmo é trazer a cultura e trazer a pessoa para dentro da casa do Candomblé. Para ele se encantar com a cultura. Sim. Entendeu? Então é uma maneira de eu trazer para ele. Olha, vem aqui, você quer aprender? Vem aqui, você quer aprender a tocar? Você quer aprender a tocar xequerê? Você quer aprender usar varinha, atabaque, coisa e tal? Vem para cá. Aí a pessoa vai para um lado profissional,
Aí vai se encantando e o religioso entra dentro dele, porque as nossas músicas são tântricas, né? Você começa a escutar, vai dando um zumbido, a pessoa vê, a pessoa já dormiu. Muito bom. Dormiu sem sono. Entendeu? A intenção minha, na qualidade de gestor da minha casa de candomblé, do meu centro cultural, é esse. Entendeu? Usar a minha cultura para mostrar a minha religião. Pronto! Olha o slogan, nem eu tinha pensado nisso. Parabéns. Olha que saiu no Boteco Criativo primeiro, o slogan. Sim, entendeu? Aí, então, eu procuro fazer isso desta forma. E assim, não há limites para ensinamento. Não há limites, já que você trabalha com cultura, com a cultura de matriz africana, então não há limites, basta você prestar atenção que aquilo que você está fazendo é cultura. Aquilo que a gente faz automático, porque a gente reproduz as coisas da minha avó, da minha mãe, entendeu? Então, de geração para geração. E é aí que vira cultura. Porque você conta a história de um povo através do costume deles. Aí virou cultura. Entendeu? Aí, então as pessoas elas não se atinavam, a maioria, que cultura é isso. Entendeu? Então esses editais é para nós. Então compartilha com a gente alguma história dessas, tipo de um impacto muito positivo, assim, muito forte, que o senhor percebeu dentro do terreiro, em alguma situação específica, alguma área específica dentro do terreiro, por conta da política pública? Olha, eu posso dizer assim, a própria frequência mesmo, a própria procura. Veja bem, eu tenho uma página no Google. Se você digitar lá Terreiro de Candomblé Mauá, vai sair minha casa lá. Lia Laquetu Oiatundê. E Centro Cultural também. E assim, eu aprendi essa estrutura assim, coloco todas as fotos das oficinas, além do que a gente produz, que a gente coloca no Insta, eu também coloco lá, entendeu? E assim, semanalmente, mais de 10 pessoas ligam para mim. Uau! Mais de 10 pessoas querendo saber como é que funciona a casa. Que dia que pode conhecer. Olha só, que dia que pode conhecer. Eu venho de um tempo onde todo mundo era levado preso. Nossa. Entendeu? E hoje eu estou nessa situação confortável das pessoas ligarem para mim e perguntar, eu posso ir conhecer? Entendeu? Então, uma das coisas que eu acho que mais impactou na cabeça dos povos de terreiro é justamente isso, entendeu? Usar a informação a nosso favor. Legal. Entendeu? Porque a desinformação leva ao caos. Sim. Leva. Você pode ver que você escuta alguém falar uma coisa negativa, a primeira coisa que você pensa é você seguir aquele raciocínio. Depois de 5 segundos, você puxa o freio de mão, você fala, não, vamos pensar direito. O que será que levou essa pessoa a fazer isso? Entendeu? Então, o negativo ele tem um acesso maior em cima das pessoas. Entendeu? E eu uso uso mesmo. Eu uso as ferramentas para desinformar. Entendeu? Aquilo que acha de errado, aquilo que é perigoso, aquilo que é ruim, coisa e tal. Eu limpo aquilo e digo, não é assim. A intenção é essa. Mostro, não é que só mostro coisa boa. Não. Mostro aquilo que as pessoas podem ver que é legal da gente. Legal da gente. Tem um rapaz, João, o nome dele. João, papai manda beijo. Ele viu um anúncio no Google, foi lá em casa, gostou. Na primeiro dia que ele foi, ele já se enfiou lá para dentro junto com meus filhos, entendeu? E já ficou lá batendo papo e meus filhos lá trabalhando, entendeu? Fazendo as atividades deles, coisa e tal. E ele olhando. Eu procurei o rapaz, gente, cadê? Ah, tá lá no fundo. Quando eu fui ver, ele estava olhando. Na outra semana ele já estava de roupa branca. Na outra semana, ele mesmo comprou a roupa, ninguém mandou. Sim. Ele comprou a roupa, já estava chamando todo mundo de irmão e já estava participando aonde ele podia, né? Porque tem uns limites, né? Eu falei, olha que legal. E ele está encantado e já sabe que quer se iniciar, coisa e tal, entendeu? Se não fosse essa informação que eu coloquei na mídia, seria muito difícil. Muito difícil. E às vezes são vizinhos mesmo. Porque as pessoas têm, assim, terreiro de macumba perto de mim. Digita assim, passei na minha casa. Nossa, eu passo aqui todo dia, não sabia coisa e tal. Entendeu?
Entrar num pequeno intervalo para seguir para o nosso terceiro bloco. E aqui eu vou querer saber um pouquinho mais justamente sobre como a gente pode acessar mais, né? Como que o senhor falou aí de como chegar lá, as pessoas ligando para saber. Daqui a pouco a gente volta para saber um pouquinho mais de como a gente pode chegar no espaço do Babá. Ei, você que está acompanhando o Boteco Criativo, sabia que aqui na Alvorada a gente também tem um espetáculo infantil? Segue as redes do Lara e o Pássaro, é @LaraEoPássaro no Instagram. Assim você vai ficar sabendo quando vai ter apresentação pertinho de você. Estamos aqui com o Boteco Criativo, recebendo o Babalorixá Silvio Ribeiro. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já nos seguiu nas redes sociais? Você já comentou aqui embaixo alguma dúvida que você quer que o Baba responda pra gente? Então é isso, seguimos. Juliano, você tem uma pergunta a fazer? Eu queria saber, mas assim, como que eu posso ir lá conhecer o terreiro? Como que eu posso conhecer o espaço? Né? Que o senhor falou que as pessoas ligam querendo saber como que podem ir e de repente vão lá e o senhor super recebe elas. Me fala mais um pouquinho sobre isso. As pessoas, normalmente seguem as redes sociais, né? E também a página do Google, que eu acabei de falar, né? No Google, só você jogar a palavra-chave terreiro de candomblé ou centro espírita. Esse formulário do Google, ele não tem como a gente colocar terreiro de candomblé. Então fica tudo como se fosse de Umbanda, entendeu? Então tem gente que liga pra mim achando que é uma casa de Umbanda, que é um terreiro de Umbanda, entendeu? Aí eu tenho que desfazer, já tentei falar com o Google, não consegui, entendeu? Mas tem essa forma, né, digitando, e tem também as nossas redes sociais, que você consegue no Babá Silvio Ribeiro, @hotmail.com, que é o meu particular, e tem o Centro Cultural Oiá-Tundê, tudo junto, Centro Cultural Oiá-Tundê. Oiá é com Y. Centro Cultural Oiá-Tundê. Aí vocês vão ter acesso à nossa rede e lá tem o nosso telefone. Lá tem o nosso WhatsApp. O WhatsApp pode entrar em contato com a gente. Mas é de boa. A visitação é de segunda a segunda. Basta marcar um horário, entendeu? Que eu apresento a casa. É muito legal que a pessoa chega, entendeu? Eu chego com um discurso cultural mesmo. Desço as escadas, olha, aqui é um assentamento do orixá, assim, esse assado. Esse é ligado à natureza, o efeito dele no ser humano é assim, assim, assado. Em todos aqueles que eu posso, entendeu? Que são os que ficam do lado de fora, no tempo, coisa e tal. Isso daí dá para apresentar. Os outros de porta fechada, não. Aqueles de lá não consigo levar as pessoas, né? Mas elas se sentem muito confortável. Lá é bem legal, tem um bambuzal enorme dentro do meu quintal, entendeu? Eu sou de Ansan, que mora no bambuzal, então as pessoas se sentem bastante confortável, mesmo que nós estamos em reforma, uma pequena parte veio da Aldir Blanc, entendeu? Mas por isso que eu digo, já é uma ajuda, o pouco que chega é muito pra gente, sabe? É muito mesmo. Mas o acolhimento é assim, a pessoa telefona, marca o horário, aí eu recebo elas, entendeu? A universalidade da religião nos fez sair de nossas casas, entendeu? Então, mas eu não moro em São Paulo, não tem problema. Você pode vir até nós, ou se for o caso, nós vamos até você. É assim que eu faço manutenção em Goiânia, que eu tenho os filhos em Goiânia, faço no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, Sul Mato Grossense, que tem os filhos lá, entendeu? É tudo questão de agendar. Acha que é impossível? Não. Já foi o tempo que o Babalorixá não saía da casa, entendeu? Tem que sair porque a gente tem que sustentar a casa. Essa que é a realidade. A gente tem que sustentar a casa. E como que a casa se sustenta? Você falou muito dos cursos, das pessoas que saem formadas como costureiras, como músicos. Certo. Eu tenho muita curiosidade Oficinas, disso. né? Na verdade, a gente faz oficina, que a gente não dá certificado. Entendeu? Nós fazemos oficina, mas a pessoa sai totalmente capacitada. Entendeu? Eu deixo as pessoas gravarem, por exemplo, a aula que estiver tendo de corte e costura, eu deixo ela gravar, se ela tem dificuldade depois. Mas assim, tudo isso eu acho legal colocar dentro de um projeto e ser a voz, o projeto ser essa voz. Entendeu? O projeto ser essa voz. Para as pessoas verem também que eu volto a falar isso porque é muito gostoso. Para as pessoas verem, os leigos verem que a gente é organizado.
que tem um governo por detrás da gente, que está financiando a gente, que está possibilitando a gente poder trabalhar dessa forma. Entendeu? Nesse tangente, eu agradeço imensamente, porque isso nos torna pessoas mais produtivas, mais sérias, entendeu? E mais integradas com a comunidade. Legal, eu aproveito para perguntar para o senhor, então, assim, dentro de toda essa integração e o futuro, porque do que a gente espera, né, para o Centro Cultural, queria saber quais são os planos para o futuro do Centro Cultural Oiatunde. Isso. No presente momento, as oficinas, elas são feitas no nosso salão religioso, nosso salão principal. E é muito comum. A maioria faz dessa forma, entendeu? Mas eu gostaria de ter um local separado, entendeu? Só para as oficinas culturais, entendeu? E a minha intenção é construir um espaço. Até tenho lá, mas emenda eu acho que eu não vou conseguir, porque tem umas questões para você conseguir pegar emenda, os valores são muito legais, entendeu? Mas tem umas questões jurídicas para emenda que você precisa passar por esses processos, né? Mas a minha intenção é essa para o futuro. Agora eu estou reformando, estou fazendo um banheiro de PCD, entendeu? Porque, assim, você vai montar um projeto, tá, para o público em geral, quanto mais inclusivo você fazer o seu projeto, melhor. Mais chances você tem, porque são pontos, entendeu? São pontos, a pessoa é aprovada ou não de acordo com os pontos que ele conseguiu cobrir, entendeu? E essa temática de acessibilidade, nessa nossa década, nosso século, entendeu? É a palavra-chave. A palavra-chave, entendeu? E você tem, para você ver, eu fui reprovado na Paulo Gustavo por conta da acessibilidade. Eu e milhões de brasileiros que estavam equivocados com a palavra acessibilidade. Depois fui fazer o curso, não tenho vergonha de dizer que eu fui me aprimorar, entendeu? Fui saber os tentáculos da acessibilidade, entendeu? Tanto é que eu já estou empregando, entendeu? E assim, até vou adiantar uma coisinha, eu tenho até a pretensão de botar um elevador. Que legal. Um elevador na minha casa. Até hoje que me foi apresentado um investimento de R$20 mil. Mas eu acredito que se eu pesquisar eu encontro mais barato. Entendeu? Mas assim, eu tenho algum PCD em casa? Não tenho. Não tenho, mas você está fazendo por quê? Porque eu posso ter. Amanhã eu posso ter um visitante que vem conhecer, entendeu? E eu estou fazendo toda uma estrutura que fique bem para todos, mas também para o PCD também. Sim. Entendeu? Para PCD também, porque isso é muito importante. Eles também fazem parte da nossa sociedade, entendeu? Então, para o futuro, eu quero isso. Entendeu? Conseguir construir, porque assim, a custas próprias é um pouquinho difícil, entendeu? Porque as pessoas acham que pai de santo nada no dinheiro, caso de candomblé, mas olha o tanto que entra e sai. Tanto que entra e sai é que é muita gente para comer. Entendeu? É muita gente para você atender. Entendeu? E assim, existem algumas pessoas, principalmente da comunidade, entendeu? E não tem preço para você atender. Não tem. Você atende a pessoa porque você é uma pessoa que está imbuída naquilo de ajudar as pessoas. Entendeu? A Secretaria de Segurança Alimentar, às vezes me chamam para mim pegar um hortifruti. Entendeu? Eu saio correndo, tenho 5 caixas, boto no meu carro, não tenho carro particular para isso, entendeu? Pego o meu mesmo, vou lá, quando eu saio já aviso para a vizinhança. Quando eu volto, já tem aquela fila na porta da minha casa, de sacola. Desço as caixas no chão e todo mundo vai e pega. Acabou de pegar, acabou. Boto tudo de novo no carro, desço uma rua que tem lá embaixo, onde tem um movimento de pessoas em situação de rua, entendeu? Vou lá, peço licença para o pessoal que está trabalhando lá, né, fazendo dinheiro dele, você entendeu, né? Peço licença para dizer assim, olha, eu vou dar... Não, tio, não, pai, me chamam de pai. Pode. Dá encosto ali, aí a minha última parada é lá. Aí vem gente tudo quanto tá lugar no meio do mato. Viu? Vem pegar a coisa e tal. Agora, como você falar de dinheiro, como você falar de cifras dessas pessoas? Sim. Não tem como. Ela tem que ser acolhida. Sim. Tem que ser acolhida, entendeu? Do mesmo jeito, igual a qualquer outro. Sim. Às vezes até peço, para minha comunidade, para meus filhos, peço ajuda. Olha, tal pessoa está precisando disso, quem pode dar isso, daquilo. E todo mundo faz sem dizer quem, nem sabe para quem que é. Só querem doar.
Entendeu? Então, a nossa missão maior é essa. Eu pergunto, com base nisso também, Babá, como que a gente faz para convidar a comunidade jovem, né? As pessoas que tenham curiosidade, né? Tipo, para... Então, boa fala, boa fala, boa fala. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu vi que a coisa estava meio parada. Não estava fluindo. Aí eu comecei a prestar atenção. Um dia eu sentado na minha cadeira, comecei a prestar atenção, o pessoal dançando, meus filhos dançando. Eu falei, pá, seu besta. Olha para aí. Criei um departamento de divulgação. Trouxe 2 dessa idade que tudo sabe, tudo vê. Muito bom. Entendeu? Eles estão arrasando na internet. Deu um boom. Deu um boom. Do Google não. Do Google foi eu. Entendeu? Mas os outros, eles. A competência dessa garotada é fora de série. Assim, a linguagem deles traz pessoas da idade deles. Que legal. Entendeu? Eu peguei esse gancho e fui muito cultura feliz. também, né? Sim. Cultura de jovem para jovem. Exatamente, exatamente. Eu fui muito feliz quando eu peguei isso pra mim. Eu falei, não, gente, eu vou chamar esses meninos. Porque eles fazem tudo, eles fazem vídeo, fazem umas coisas tão legais, coisa e tal, entendeu? Ó, pra você ver que é empreendedor. Sim. A Casa do Candomblé. Entendeu? Nesse último projeto que nós fizemos, eu coloquei pessoas da Casa do Candomblé. Entendeu? Profissionalizadas ou não, você vai conseguir fazer sim. Estuda. Você tem um tempo aí, vai. Está fazendo meia boca, vai aprender a fazer melhor. Vai estar pagando. Às vezes está acordando uma coisa dentro da pessoa que ela nem imaginava. Nem imaginava. Entendeu? Foi desta maneira, respondendo a sua pergunta, foi dessa maneira que eu consegui abocanhar e chamar a atenção dos jovens. E as oficinas culturais também, entendeu? Isso de tocar, atabaque, coisa e tal. Percussão, vamos falar a palavra percussão. Os jovens gostam muito de percussão. Gostam muito de percussão. Agora, então, a gente quem quiser mais saber sobre percussão e religião de matriz africana ou entender um pouquinho mais de ancestralidade... Com certeza, nós procurar. temos oficina para isso. Que legal. Temos oficina para isso. Muito bom. Fiquei curioso, já quero conhecer. A gente tá precisando fazer uma visita lá. Por favor. Com certeza a porta é aberta para qualquer um, entendeu? Só marcar, porque às vezes você vai no supermercado, tem algumas coisas que você vai fazer, né? E lá eu sou só. Eu, meus 2 cachorros e os orixás. Não tenho... Tá bem protegido. Não tenho imediato, não tenho segurança, não tenho... Faz tudo, não. Tudo eu, entendeu? Então, às vezes você sai para fazer as suas atividades na rua, né? Por isso que eu peço para agendar, entendeu? Agendar. Ô, Babá, aí a gente está nos aproximando do final do nosso podcast. E aí a gente pergunta sempre, né? Aqui, nessa ocasião, que brinde você deixa pra gente, com a gente, pras pessoas lá de casa, pra gente encerrar o nosso encontro de hoje? Que brinde eu deixo? Aqui você brinda. Eu vou empenhado nos meus 62 anos de idade nesta terra. E o brinde que eu deixo é assim: o mundo está acabando. De alguma forma ele está acabando. Não acredito numa implosão, não. Mas o mundo está acabando. E eu aconselho que as pessoas amem mais, façam tudo de uma forma espiritualizada, porque é isso que você vai levar para outro plano. Ser uma pessoa melhor aqui vai fazer você mais leve para você conviver com aquelas pessoas negativas. Esse é meu brinde. Meu brinde. Tintim com água, hein, gente? Com água. Com água. Esse foi o Boteco Criativo com Babalorixá Silvio Ribeiro. E a gente se vê numa próxima, numa outra mesa, com outra pessoa tão peculiar quanto. Siga aí todas as coisas e muito axé, gente. Muito axé. Gratidão, Babá. A gente deixa nosso abraço, nossa gratidão. Esperamos nos encontrar muito ainda por aí. Valeu mesmo. E a gente deixa nosso agradecimento também à Pinab de Mauá. Sim. Muito importante falar, esse projeto também é realizado com verbas da Lei Aldir Blanc II, do município de Mauá. Porque é isso, né? Sem a política pública a gente não consegue se estruturar, realizar. Ela é muito importante pra gente, é muito importante pra você que nos assiste também. Segue a gente, acompanha a gente, curte, compartilha. É assim que o Boteco Criativo funciona. Mais uma vez, obrigado, Babá. Tudo de bom. Axé. Até a próxima. O mundo está acabando.
De alguma forma ele está acabando. Não acredito em uma implosão, não. Mas o mundo está acabando. E eu aconselho que as pessoas amem mais, façam tudo de uma forma espiritualizada, porque é isso que você vai levar para outro plano. Ser uma pessoa melhor aqui vai fazer você mais leve para você conviver com aquelas pessoas negativas. Esse é meu brinde. A terceira rodada do Boteco Criativo foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura de Mauá, por meio da Lei Aldir Blanc.